Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você um pouco mais atualização sobre a minha carteira de fundos imobiliários. Eu consegui chegar aí nos 15 mil reais investidos em fundos imobiliários, né? Eu tenho várias outras classes de ativo, mas eu decidi trazer para vocês o meu aporte desse mês de maio, tá? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, quer acompanhar, meu objetivo aqui com o canal é trazer para você, né, uma rotina ali, praticamente meu diário dos meus investimentos, até mesmo para que no futuro eu possa ver, né? Caraca, eu só tinha 15 mil reais lá em 2025, em 2030, 2040, cheguei no meu 1 milhão, nos meus 2 milhões, enfim. E nessa carteira, nesse vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a carteira de fundos imobiliários. Eu tenho várias outras classes de ativos. Então, pegue seu café, eu tô aqui com o meu cafezinho, como de praxe, pegue sua água, seu suco, vamos lá eu vou trazer aqui para vocês conteúdo de verdade, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, antes de começar o conteúdo, eu queria agradecer vocês, tá? Eu tava com a minha meta de atingir os primeiros 100 inscritos e eu já até ultrapassei, cheguei, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 118 e agora a meta é chegar nos 200 inscritos, tá? Então eu peço que você me ajude. Se esse vídeo te ajudar, agregar pra você, e eu tenho certeza que vai, se inscreva no canal e deixa seu like aí, pois vai me ajudar bastante, beleza? Então vamos lá, chega de enrolação e bora lá pro nosso conteúdo. Primeira coisa, né? A gente pode perceber aqui na minha carteira que eu tenho esses 5 ativos, tá? Então eu tenho XPLG11, XPML11, MXRF11, BTLG11 e HGRU11. Então eu adicionei o HGRU11 na minha carteira esse mês de maio, tá? Então quando eu fiz o último vídeo, eu estava com o valor de 14.123 em fundos imobiliários, tá? E agora, nesse mês, eu não tinha feito o aporte ainda, né? Então, eu fiz o aporte de maio. Então, a gente conseguia aportar aqui, graças a Deus, consegui fazer o aporte aí de 1.239 só em fundo imobiliário. Eu consegui também aportar em algumas outras classes de ativo, mas o foco do vídeo hoje é sobre os fundos imobiliários. Então, eu saí de 14.123 para 15.362. Muito legal. E eu quero trazer aqui, trazer para você o porquê que eu adicionei esse novo ativo aqui na minha carteira. Lembrando que esse vídeo não tem recomendação nenhuma, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui, o intuito é 100% educacional, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, né, que eu quero trazer para vocês, se a gente for reparar aqui na minha carteira, tá? Falando hoje de ativos, né? Vocês perceberem aqui o valor que eu tenho aportado nos ativos, dá para perceber que tem alguns fundos imobiliários aqui, né? Esses primeiros aqui que eu já invisto há mais tempo. Então, por exemplo, ó, XPLG11 eu tenho 5.000, 5.028, XPML11 tem 4.792, MXRF11 tem 3.226 e o BTLG11 tem 1.800 e o HGRU tem agora só R$ 503. Então, ou seja, esses primeiros aqui, tá? Eu comecei a investir lá no ano de 2022, né, final de 2021, início de 2022, esses primeiros foram os que eu tenho mais dinheiro, podemos dizer assim, foram os primeiros fundos que eu investi, tá? Então por isso que eu tenho um capital maior. E agora o que eu tô fazendo? Nesses daqui eu tô parando de investir e tô começando a investir nesses outros aqui, ó, nesse e nesse aqui, tá? Tanto o BTLG11 quanto o HGRU que entraram na minha carteira recentemente, beleza? Então, como vocês podem perceber, né, a porcentagem que eu tenho aqui deles na minha carteira, aqui, ó, vocês podem perceber que eu tenho uma porcentagem maior desses. Então agora eu vou começar a equilibrar aqui na minha carteira esses outros fundos imobiliários aqui, beleza? Show de bola, vamos lá. Um ponto importante para trazer aqui para vocês, eu sempre gosto de contextualizar aqui nos meus vídeos, tá? Eu sempre busco trazer isso porque para mim eu sinto que é algo que eu tinha muita dificuldade quando eu estava precisando, quando eu estava começando a investir, que é basicamente o seguinte: entender o contexto por trás daquele investimento. Então, ou seja, eu te mostrar que eu investi em HGRU, eu acredito que isso não agregue tanto para você. Agora, se eu te mostro ali o porquê, o que está fazendo sentido para mim, qual é o contexto, o que está por trás daquilo, eu acho que isso faz muito mais sentido, tende a agregar muito mais e você vai tendo conhecimento e autonomia para você tomar suas decisões sobre os seus investimentos. Então, meu objetivo aqui é sempre te trazer algo mais profundo mesmo, mostrando o que me fez tomar aquela decisão que eu acredito que de fato vai agregar muito mais para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um ponto interessante, qual a função dos fundos imobiliários na tua carteira? Isso é muito importante, tá? Você ter a clareza disso, por isso que é importante tu criar uma estratégia. Eu já falei isso em vários vídeos e vou repetir. Cada pessoa vai ter uma função, cada pessoa tem uma visão sobre aquele dinheiro, sabe? Sobre dinheiro em si. Então tudo isso vai diferenciar a estratégia das pessoas. Então, por exemplo, existe a pessoa X que tem 100% fundo imobiliário. Para mim, isso não faz sentido, tá? Mas talvez para ela, de acordo com a realidade dela, com o que ela vive, faz muito sentido e tá tudo bem. Então, principalmente no início, às vezes a galera acha, né? Às vezes você, por insegurança, enfim, é super aceitável e normal. Às vezes você, para onde que eu vou? Qual caminho que eu vou? Entenda que não existe uma receita de bolo. Para cada pessoa vai fazer sentido de uma forma, tá? E eu vou te explicar qual é a função do fundo imobiliário na minha carteira hoje, como eu vejo os fundos imobiliários hoje, e você vê o que de fato faz sentido, o que não faz, para você começar a estruturar e criar ali a sua estratégia. Por quê? A gente precisa ter consciência e ter em mente que quando eu invisto, quando eu compro ali um ativo, eu quero comprar ele para ficar com ele por vários anos e talvez nunca mais vender. Beleza, tranquilo, show de bola. Então, para isso, eu preciso ter uma estratégia muito clara para que daqui a 10 anos eu consiga entender o porquê eu coloquei aquele ativo na minha carteira. E não simplesmente porque o fulano falou que é bom, ou o Beltrano falou que é bom, o ciclano falou que esse tipo de ativo faz sentido, porque muitas das vezes o que faz sentido para mim não faz para você e vice-versa, tá? Então é muito importante você ter essa consciência. E no meu caso, qual é a função do fundo imobiliário dentro da minha carteira, tá? O meu principal
principal objetivo com o fundo imobiliário é duas coisas. Primeiro, é gerar renda, né, que a maioria mais gosta de ter aquela renda caindo ali todo mês na carteira, tendo aquele dinheiro caindo ali, aquela renda passiva, né, que é o famoso ganhar dinheiro dormindo aí, que é tão sexy essa palavra. E o segundo ponto é a diversificação. Por quê? Hoje eu invisto em ETF, Tesouro Direto, eu invisto também em ações, fazendo ali análise técnica e tudo mais. Então, o fundo imobiliário vem para uma opção, né, de eu conseguir diversificar minha carteira, e também uma outra função é ter renda, tá? Então, isso é bem interessante para mim. Então, isso faz muito sentido. E aí entra uma questão, tá, que eu vou te falar a minha opinião, é uma questão muito, mas se o fundo imobiliário está pagando X e a renda fixa está pagando muito mais. Aí é que entra um ponto muito importante que você precisa entender. São classes de ativos diferentes. Então, assim, o objetivo final, muitas das vezes, que eu percebo que é um erro da galera, e eu quero compartilhar contigo para que tu tome muito cuidado, para tu não ser influenciado por isso, é você querer comparar arroz com feijão. Não faz sentido nenhum tu comparar arroz com feijão. Então toma muito cuidado quando você vai comparar uma classe de ativo, um ativo que, por exemplo, eu adicionei aqui HGRU na minha carteira. Se a gente for ver o dividend yield dele, nos últimos 12 meses, está pagando ali um pouco mais de 9%. E aí muitas das vezes, mas isso está pagando, a renda fixa está pagando muito mais, não sei o que. Enfim, não tem como a gente comparar a renda fixa com o fundo imobiliário, sabe? Então não tem como eu comparar uma pessoa que investe em carro com a pessoa que investe em imóveis. São totalmente diferentes, são outra classe de ativo, né? Só para você entender. Então muito cuidado com essas comparações que você faz, que muitas das vezes não vai ser justo. Então não tem como você comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, tá? Então esse é um ponto interessante que eu queria trazer para vocês. E então, adicionei a HGRU11 na carteira, tá? Comprei aqui algumas cotinhas, comprei 4 cotinhas, então deu total de R$503, tá? Eu investi, né, no total desse mês, eu investi 1.239 em fundos imobiliários, e desses 1.239, 503 foi para HGRU, tá? Um outro ponto também interessante, que eu gosto de trazer aqui, comece devagar, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho XPLG11, XPML11, que eu tenho um valor considerável, a maior parte da minha carteira de fundos imobiliários está nesses papéis. E por que hoje tem esse valor? Porque eu fui comprando aos poucos, fui entendendo um pouco melhor a gestão, foi fazendo sentido para mim, foi mantendo uma constância, e eu fui investindo mais, e é isso. Então não necessariamente tu precisa comprar todas as cotas de cara, porque você vai conhecendo e vai criando ali confiança para investir um pouco mais naqueles ativos, para que você não tenha nenhuma surpresa ali de forma antecipada. Isso é precaução, né? Então vamos lá, galera, trazendo para vocês o porquê eu investi em HGRU11. Então, primeiro ponto, a gente tem alguns pontos aqui interessantes para a gente conseguir ver, né, sobre esse papel. Falando sobre o dividend yield que a galera mais gosta, todo mundo só quer ouvir isso, tá? Eu vou te mostrar o meu ponto de vista, alguns pontos para trazer aqui. Primeiro ponto é o dividend yield dos últimos 12 meses, tá? Então a gente tem aqui 9,50 dele, beleza? Um outro ponto, a liquidez diária dele, né? Então 3,9 milhões de reais, então 3 milhões e 900 mil por dia, então enfim, uma liquidez muito boa, então isso também é algo que eu levo em consideração, tá? E aí então um ponto interessante aqui, ó, o P sobre VP, tá? Que é o valor justo ali daquela cota, tá? Para investimentos, né, para fundos imobiliários de tijolo, não é dessa forma que a gente calcula, tá? Isso aqui funciona mais para fundos de papéis. Se você quiser que eu explique um pouco melhor como a gente pode calcular o preço teto e tudo mais, enfim, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo, mas isso aqui não funciona, não é tão justo ali, não é um resultado tão real quanto para os fundos de papéis, tá? Então, isso aqui para mim eu não considero calcular o preço justo de um fundo imobiliário de tijolo pelo P sobre VP, beleza? E aí, show de bola. E aí a gente já tem um ponto muito interessante que a gente já pode trazer aqui, que é o que eu tô falando com vocês. Quando tu foca só que, vou olhar só o dividend yield desse fundo, a gente tá 9,50, já descarta, não, tá rendendo menos que a renda fixa, que é o que a maioria faz. Se a gente reparar aqui nos últimos 5 anos, tá? Olha a valorização que ele teve, beleza? Nos últimos 5 anos, ó. A gente vê aqui uma crescente muito legal. Então, ou seja, além de eu ter a renda todos os meses caindo na minha conta, eu ainda tenho aqui a possibilidade da valorização dessa cota. Então, se a gente repara aqui nos últimos 5 anos, uma baita valorização que o fundo teve. Só nos últimos 12 meses, ó, 6% de valorização. Isso aí, se eu já dou uma olhada aqui, tá? Se eu dou uma olhada aqui, se eu faço um cálculo, tá? Ó, 6, vou botar 6 mais 9,50. A gente já tem uma rentabilidade de 15,50. Tá vendo como é que você precisa entender antes de sair comparando? Então, se você repara, comparando os dividendos que você recebeu, mais a valorização dos últimos 12 meses, você já tem uns 15,50 de valorização, beleza? E aí a gente vai continuar aqui a nossa análise que me fez tomar a decisão de entrar nesse papel, tá? Então, o primeiro ponto a gente vê uma crescente, né? Uma valorização das cotas aí ao longo dos anos. Então, ou seja, isso tende a continuar, beleza? A gente não tem certeza, mas é uma possibilidade, de acordo com o que eu vou te mostrar aqui, que mais coisas que me levam a tomar essa decisão, tá? Show de bola. Aqui tem um pouco mais sobre a rentabilidade, ó, em 3 meses, 1 ano, quanto que foi, em 2 anos, 21%, enfim, bem legal. Nos últimos 5 anos, ó, 75% de valorização, isso sem colocar os dividendos, tá? Então, se tu coloca os dividendos aqui, dá uma baita valorização para esse tipo de papel, tá? Um segundo ponto, é um fundo, né, de renda urbana, então, beleza, um fundo aí, o segmento dele é híbrido, tá? Então, eu queria diversificar um pouco melhor minha carteira de fundos imobiliários, então fazia sentido aqui
esse tipo de investimento, tá? Então por isso que eu estou adicionando essa classe aqui de ativo. Aqui, deixa eu ver o que mais me interessa trazer aqui pra gente. O valor de mercado, então é um baita fundo que tem 2,93 bilhões, então, ou seja, não é um fundo pequeno. Então a chance, né, desse fundo, falando de segurança, esses fundos maiores, eles vão te entregar uma rentabilidade um pouco menor do que alguns outros, sim, mas o meu foco não estou tão focado, podemos dizer assim, na rentabilidade, não estou tão focado na enquanto esse fundo pode me trazer de rentabilidade, e sim a um contexto geral. Uma coisa que eu prezo muito nos meus investimentos é tranquilidade mental, tá? Porque quanto mais dinheiro eu coloco, quanto mais dinheiro eu tenho, mais tranquilidade eu preciso ter, porque não adianta eu investir e perder noite de sono. Então eu busco tranquilidade. Então eu quero fundos, eu quero investimentos que me tragam tranquilidade. E eu tenho ali na minha carteira, por exemplo, quando eu faço meus trades ali, com position trade, operando gráfico mensal, nada de fazer day trade, nada disso, não faço essas coisas. Quando eu faço os meus trades, ali é onde eu estou buscando um pouco mais, que eu estou arriscando um pouco mais. Agora, com o fundo imobiliário, eu quero ter a possibilidade de ganhar dinheiro dormindo de fato, eu não quero ter dor de cabeça, não quero ter preocupação, tá? Então, isso é um dos meus critérios que, pra mim, de acordo com o meu perfil, faz sentido. Tranquilidade na hora dos meus investimentos, beleza? E se a gente for reparar aqui também, a gente tem um ponto aqui bem interessante. Se você reparar, né, o valor de mercado do fundo, 2020 tinha 2,3 bi, aí a gente tem aqui pandemia, deu uma caída, mas depois você pode perceber que ele só vem crescendo, ó. Só vem crescendo, tá vendo? 7,4, 9,3. Então, ou seja, é um fundo que vem numa crescente muito legal. Então, isso também foi um fator que me fez aí tomar a decisão de comprar, né, esse fundo, de colocar ele aqui na minha carteira, beleza? Vamos lá. Aí aqui a gente tem uma comparação, tá? Isso aqui, olha só que interessante, que isso aqui eu não tô comparando, galera. Isso aqui eu não tô trazendo os dividendos, tá? E aí a galerinha que fala, mas a renda fixa tá isso, não tá aquilo. Eu gosto de renda fixa, eu invisto em renda fixa. Entenda isso. Mas não tem como você querer colocar tudo dentro do mesmo cesto. Abre a sua mente e entenda os caminhos ali no qual você quer comparar, beleza? Então aqui a gente tem, ó, HGR11, que é o vermelhinho aqui, se você reparar, nos últimos 5 anos, tá? Ó, IFIX, deu banho. CDI, deu banho. IPCA, que é a nossa inflação, deu banho. Então isso aqui eu estou falando com vocês sem colocar os dividendos. Então se eu coloco os dividendos, isso se afasta muito. Isso se afasta muito. Então a gente vê que, deixa eu ver o Ibovespa. O Ibovespa está ali bem próximo, né? Mas isso aqui, com certeza, eu colocando dividendos, ganha muito ainda do Ibovespa. Então, só para vocês entenderem, um dos fatores também que me fez tomar a decisão, só a valorização das cotas teve uma performance muito melhor do que o CDI, do que o IFIX, do que o IPCA. Perfeito, faz sentido para mim tomar essa decisão. E aí eu decidi trazer aqui também para vocês um pouco do... esse aqui é o relatório de performance, né, do fundo que eles disponibilizam, tá? Então aqui tem alguns pontos que eu gostaria de trazer que também fizeram sentido para mim tomar a decisão de comprar, tá? Aí aqui tem alguns pontos que eu quero marcar aqui só para vocês verem. Então aqui tem o dividendo de yield, né? Então a gente tem aqui 9,2%. E aí aqui um ponto interessante, se você olha só por isso aqui, você já fecharia, né? Já falaria, não vou investir, tá? Então a importância de você entender que, o dividendo é muito baixo, mas você viu que o retorno que ele trouxe ao longo dos anos de valorização de cota, mais os dividendos, é muito superior a várias classes de ativo, né? Então, dividendo de yield, beleza. Um ponto interessante aqui para mim que me chamou a atenção, a vacância, né? Então você vê que a vacância física é muito baixa e a vacância financeira também é muito baixa. Então isso é perfeito, menos de 1%, isso é ótimo. A alavancagem do fundo, isso também é muito interessante, porque eu não gosto de entrar em fundos que são muito alavancados, porque acaba que o risco aumenta, né? Então às vezes eles vão te pagar um prêmio maior, mas eu gosto de algo mais conservador. E aí tem até um ponto interessante que eu quero compartilhar com você, que as suas finanças, a sua carteira de investimento, ela tem que ser muito parecida com o que você é no seu dia a dia. Eu, Luan, sou muito conservador, sou mais controlado, não gosto de arriscar muito em tudo. No meu negócio eu tenho uma empresa, então assim, na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida, eu sou sempre mais reservado, preservado, né? Eu gosto de, não sou bem conservador. Então, nos fundos que eu quero ter na minha carteira, é a mesma coisa. Então, nos meus investimentos, eu também busco essa classe de ativo, tá? Então, aqui, esses 3 pontos, né, me chamaram bastante atenção, que é a alavancagem, baixa alavancagem, a vacância financeira baixa, aqui o dividend yield, né, apesar de ser, podemos dizer, abaixo do mercado, enfim, do que podemos dizer que a renda fixa está hoje, mas quando eu vou olhar ao longo dos anos, né, isso me faz muito sentido para mim investir nesse ativo aqui, tá? Vamos lá, continuando aqui alguns pontos também que me chamaram atenção. Aqui, beleza. Eu vou fazer aqui, né, galera, para o vídeo não ficar muito longo, vou falar os principais pontos, mas eu recomendo que você dê uma olhada, entenda um pouco melhor, e aí até um feedback, tá? De início, se você está começando a investir agora, você não vai ler isso aqui e vai entender perfeitamente, tá? Não vai, se você não vai, mas tem alguns pontos chaves que é importante que você entenda, beleza? Vamos lá. Aqui alguns pontos, né? Aqui tem também, ele trouxe um pouco mais sobre a valorização do fundo, e a gente tem isso aqui, ó. Você vê como ele, dá de lavada em vários, desde aqui uma comparação desde 2018, né? Então você vê como o fundo vem tendo uma performance muito boa ao longo dos anos, comparado aí com o IFIX, comparado com o CDI, você vê que tem um retorno bem interessante, tá? Alguns outros pontos. A composição do patrimônio líquido do fundo, tá? Ele é bem
direcionado ali, né, para imóveis, então eu gosto disso. Então, assim, se eu estou investindo num fundo de papel, por exemplo, eu vou buscar X. Se eu estou investindo num fundo de tijolo, eu gosto mais da exposição em imóveis, de fato. Então, isso ele mostrou aqui pra gente que a maior parte dele está em fundo, né, falando de valores e tudo mais, tá? Aqui a gente tem um pouco melhor sobre aonde está, né, os ativos imobiliários, né, quais são as classes de ativos que está. Então a gente vê que a maior parte aqui é o setor alimentício de São Paulo, aqui, ó, 23%. A gente tem o varejo também aqui, tá vendo? Varejo vestuário, né? Então a gente vê que a composição maior do fundo são essas. Aqui eu consigo acompanhar também a diversificação geográfica, então vê que é bem diversificado, mas a gente tem praticamente 50% em São Paulo, né? Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Aqui a gente vê que tem 50% em São Paulo e para mim tá tudo bem isso, eu não vejo problema porque São Paulo é a maior capital do país, enfim. Então para mim, ok, sem problemas, mas você vê que tem um pouquinho em cada canto, bem diversificado também essa questão, tá? Aqui vamos ver. Aqui os tipos de contrato, isso aqui é bem legal, tá? Aqui ó, os contratos, a gente vê que tem os prazos maiores, ó, acima de 2029, 88% são os vencimentos, então vencimentos bem longos, então a gente tem aí uma certa segurança, podemos dizer assim, tá? Aqui sobre os locatários, né, a gente tem os principais locatários, né, a gente tem baita empresas, né, que é o Carrefour, 23%, Açaí, 21% e Pernambucana, 17%, tá? E a gente tem as maiores concentrações deles são esses 3 locatários aqui que nós temos, são baita empresas, né, então não são empresas desconhecidas no mercado, são empresas que têm um histórico aí dentro do mercado, tá? E aqui me chama também bastante atenção a parte dos contratos, tá? A gente vê que a gente tem um contrato aqui atípico, tá vendo? 83% dos contratos são atípicos e 17% são típicos. Então, só para vocês entenderem, se quiser também eu posso trazer um vídeo, deixa aí nos comentários, mas basicamente, o que são os contratos típicos e os contratos atípicos, né? Os contratos típicos é basicamente como se fosse um valor a mercado. Então, por exemplo, tá falando de forma bem grossa. Quando você investe num investimento no CDB, 100% do CDI. Se o CDI tá alto, então você tende a ter uma boa rentabilidade. Se o CDB, igual a gente teve aí, período ali de pandemia e tudo mais, que o CDB, que o CDI, as taxas de juros caíram muito, então você vai ter um CDI de 2%, por exemplo, não vai ser bom, então a rentabilidade vai ser muito curta. Então, quanto é típico, é como se fosse a mercado. Então, se você tem uma boa valorização, você vai ter mais valorização também ali nos seus contratos. Se o mercado está ruim, você vai ter menos valorização. E os contratos atípicos, ele é acordado ali uma taxa ali de acordo com o IPCA. Então, por exemplo, IPCA mais XYZ, sabe? Então, ou seja, você tem uma taxa acordada. Então, eu prefiro os contratos atípicos, que eles são menos vulneráveis, podemos dizer assim. Quando eu estou no contrato típico, igual agora, que o CDI está muito alto, está ótimo, beleza, é isso. Mas se a gente pega um período que a gente tem uma taxa baixa ali, né, então seus contratos, as correções, enfim, acaba sendo também menor. Mas de forma grotesca, é basicamente isso. É como se fosse, os típicos, né, é a mercado, então de acordo com o que está o mercado naquele momento, e os atípicos já tem uma taxa pré-acordada ali, de acordo com o que você assina o contrato ali e tudo mais, beleza? Vamos lá, então isso aqui eu gostei bastante disso. Aí aqui a gente tem os setores, né, de atuação, 52% varejo alimentício, 29% educacional e 17% varejo vestuário. Isso também eu achei bom, porque, cara, alimentação item básico, todos nós vamos precisar a vida toda, enfim. Então é algo que eu acredito que faça sentido ali, olhando como um investidor, né? Aqui a gente tem o saldo devedor do fundo, então o que tem aqui, né, que é bem interessante? A gente vê que com o longo dos anos, com o passar do tempo, a gente vê um ponto também interessante. Tu vê que eu gosto de no máximo 10% ali, o saldo devedor dos fundos, eu acho saudável, a partir disso já eu acho mais arriscado, né? Então isso é de acordo com a minha análise, mas aqui, 6.2, muito saudável, bem tranquilo. E aí se a gente olha, com o passar dos anos, né, a tendência é que venha caindo aqui, ó, até 2033 chega a 0.7, pode ser que nesse meio tempo alavanque alguma coisinha, mas ou seja, tem muito espaço ainda para o fundo alavancar, caso seja necessário. Então as dívidas aqui muito saudáveis, então perfeito para mim. Isso me mostra segurança mesmo ali de colocar meu dinheiro para investir nesse fundo. E agora a gente tem aqui, para não estender muito, tem aqui um pouco mais sobre o comentário do gestor, tem algumas obras aqui, e aí tem uma parte que eu gosto muito de olhar e que para mim é uma das mais importantes, tá? É justamente os imóveis, tá? Os ativos que esse fundo tem, e o principal é isso aqui, galera, ó, isso aqui, ó, a porcentagem que aquele fundo tem, que aquilo leva dentro da receita. Como assim, Luan? Se eu tenho um imóvel aqui que ele leva 50% da receita do fundo, por exemplo, que ele equivale a 50% do dinheiro que entra, tu imagina se esse inquilino deixa de pagar. A gente tem 50%, né, de queda na receita. Então, ou seja, isso vai implicar em vários fatores. Então, isso aqui é só para você entender. Então, quando a gente tem um fundo, que no caso, isso aqui, pensa comigo, isso aqui é um fundo, e aqui dentro tem vários imóveis, e aqui eu tenho vários imóveis que ocupam um pedacinho pequeno dentro da carteira do fundo, se, sei lá, 3 imóveis deixam de pagar, se 3 inquilinos deixam de pagar, ó, esse não pagou, esse não pagou, esse não pagou, eu ainda tenho vários outros aqui que vão me pagar, isso não vai diferenciar tanto na minha receita, né, na receita do fundo, no caso. Então, eu gosto muito de olhar isso aqui, qual é a porcentagem que os imóveis estão, até 10% de um imóvel, para mim está saudável dentro daquela carteira ali, daquele fundo, né? Então aqui a gente vê que ele é muito diversificado e os imóveis tem aqui, ó,
a porcentagem dentro da carteira, porcentagem pequena, né? Então 4,62, 4,35, suponhamos que pode acontecer, suponhamos que esse aqui deixou de pagar, deu um calote, ou então foi embora, quero entregar aqui o imóvel. Beleza, olha só, 4,62%, 4,35%, isso aqui eu ainda tenho 92% de receita caindo, porque tem vários outros aqui, e é óbvio que esses inquilinos, né, vão precisar pagar multas, vão precisar pagar várias coisas, então, ou seja, ainda assim, eu estou bem tranquilo, estou bem saudável caso tenha algum problema, né, isso é muito importante também de analisar quando você vai adquirir um novo ativo, não adianta olhar só o agora, os inquilinos estão pagando tudo bem agora, tá tudo certo agora, mas várias coisas podem acontecer, né, então pode, enfim, como por exemplo das lojas americanas, que aconteceu aquele rombo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e aí tu imagina que a loja, você não sabe o que está por dentro do IBMEC RJ, Santo Alberto, em São Paulo. A gente não sabe o que está por dentro da gestão dessa empresa. E aí descobriu um rombo, essa empresa, cara, acabou, vou ter que entregar, vou ter que, enfim, finalizar tudo, abrir falência, qualquer coisa do tipo. Beleza, é só 4% da carteira do fundo, então tu está saudável ali para mais tempo. Então isso é muito importante também para a tomada de decisão. Cara, eu acho que basicamente são esses pontos aí que tem tudo aqui, né? Todos os ativos que tem, né? Então a maior porcentagem aqui é 4,62, bem tranquilo. Aqui mostra todos os ativos, aí aqui tem um pouco do objetivo do fundo, né? O fundo tem por objetivo exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, tá? Que potencialmente geram renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atenda os critérios de enquadramento à política de investimentos do fundo. Beleza, então ele já me explicou aqui um pouco melhor sobre a ideia do fundo, patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses, aí mais de 2 bilhões, então a gente está falando de um fundo de bilhão. Então, ou seja, se der qualquer problema, a gente está falando de bilhão, então é muito mais fácil, né, de conseguir recuperar aquilo ali. Agora, se tu tem um valor um pouco menor, fica mais difícil porque tu tem menos margem. Então, quando o fundo é grande, como dessa forma, você acaba tendo essa tranquilidade, beleza? Bom, esses são os... Aqui tem o gestor, né? Aqui é a pátria, enfim, é basicamente isso. Cara, o escritura e o custódia, Banco Genial, enfim, nada de demais. Esses são os tópicos aí, basicamente, são os principais tópicos que me fazem tomar a decisão de adquirir um fundo, de colocar um fundo imobiliário na minha carteira. Então, vocês estão acompanhando aí essa evolução. Então esse mês acabou que eu adicionei aqui o HGRU na minha carteira. E antes de finalizar, galera, eu tenho aqui, tá, a minha planilha de controles pessoais, de controle das minhas finanças pessoais, tá, onde eu controlo toda a minha grana, quanto que eu posso gastar por dia, e por isso que eu consigo fazer sobrar mais dinheiro ainda para conseguir investir. Então isso é muito importante. Mais importante do que saber a classe de ativo é você conseguir aportar mais todos os meses, é isso que vai fazer mais diferença. Então eu disponibilizo essa planilha aqui no canal por um valor simbólico. O link dela tá aí na descrição, então tem uma série de aulas te ensinando como você usa a planilha, você consegue ter uma previsibilidade de todos os meses aí do ano, quanto você pode gastar, quanto que não pode, quanto sobra para investir. Enfim, eu já tinha testado muitas planilhas, já tinha testado vários aplicativos, mas que de fato trouxe um controle das minhas finanças pessoais, que é isso que faz muita diferença para você conseguir investir mais, foi essa planilha, e eu disponibilizo aqui com vocês, tá aí no primeiro link da descrição. Fechado? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!